enquanto a gente está na luta aí, né? Hoje a gente vai falar sobre rejuvenescimento, então, para variar, eu vou aproveitar um pouquinho do meu tempo aqui com vocês para poder me cuidar, né? Já que a gente vai falar aí de rejuvenescimento, nada melhor do que aproveitar meia horinha para poder fazer um ILIB, né? Já que a gente está forçando tanta barra, já que a gente está apertando tanto o nosso limite para cima aí, já que a gente está forçando o nosso organismo, e aí a gente acaba oxidando, acaba estressando, a gente faz um tratamento aí enquanto a gente conversa sobre rejuvenescimento facial, né? Já tendo todos os cuidados, todos os controles que a gente precisa ter. E não sei se vocês perceberam, nossas posições de trabalho mudaram um pouquinho por causa de Face Shield. Gente, nosso limiar de dor vai lá para baixo e a gente começa a sofrer com dor. Então eu tô com uma dor nas costas e aí com o ILIB a gente já retoca isso para poder dar uma força. Muito bem, gente, é um assunto delicado, por quê? Porque ninguém quer envelhecer, né? Só nesses 3 minutinhos que a gente esperou aqui, que eu comecei a live, e que a gente esperou um pouco, a gente já envelheceu 3 minutos, né? A gente tá o tempo todo à mercê, ou a gente tá o tempo todo podendo passar ou passando por esse processo de envelhecimento, né? Então, o tempo, ele é incontrolável, não dá pra gente limitar, porque a gente sempre quer puxar o freio de mão do tempo, mas o tempo vai passando, né? A gente tem o telômero, né, nas nossas células, que é o finalzinho do DNA, que tem o nosso código genético escrito. Conforme as nossas células vão multiplicando, esse telômero vai encurtando, as perninhas do telômero, os pezinhos vão encurtando, até uma hora que essa célula tem aí um dano acumulado suficiente para saber que chegou a hora dela morrer, né? Então a gente tem o tempo todo no nosso organismo sinalizações para a gente envelhecer. A gente não foi feito para durar para sempre, né? A gente tem algumas coisas que a gente consegue fazer para atrasar esse processo, e é para isso que a gente está aqui, é por isso que a gente faz ILIB, é por isso que a gente faz tanta coisa para poder combater esse efeito do que a gente sofre, né? Mas, gente, a gente está envelhecendo. E aí o que acontece? Hoje, a gente sabe que a nossa imagem ela é muito importante, né? O nosso paciente quer olhar pra gente e ver que a gente está bem, querer ficar igual a gente. Então, nós, quando estamos cuidando dos nossos pacientes, a gente precisa dar o exemplo também, né? A gente precisa estar nesse trabalho de rejuvenescimento. A não ser que você queira deixar o tempo fazer o estrago dele e arcar com essas consequências. Acho que ninguém aqui quer envelhecer em exagero, né? Acho que a grande maioria aqui quer envelhecer naturalmente, ou se puder brecar um pouquinho os efeitos, se a gente puder, a gente vai brecar. Então, já entendendo que o nosso DNA ele tem essa sinalização para a gente envelhecer, para que o tempo passe para a gente, então tudo que a gente puder fazer para eliminar os outros fatores que envelhecem a gente vai fazer, tá? Então, o que mais vai envelhecer a gente fora o nosso DNA, o tempo que passa, né? A gente tem poluição, a gente tem a luz, né? Então a gente tem fotoenvelhecimento, a gente tem envelhecimento aí por luz, por poluição, por tanta coisa que consegue fazer a gente envelhecer, né? E o que essas coisas todas têm em comum? Todas elas estimulam, todas elas fazem com que eu produza em excesso radicais livres. Então, quando a gente fala de envelhecimento, os radicais livres, eles estão sempre associados. Então, assim, enquanto eu estou estressado, enquanto eu estresso, eu envelheço mais rápido porque eu tenho mais radical livre circulando no meu corpo. O que o radical livre ele faz? Ele fica circulando no meu organismo, alterando a composição de outras moléculas, e o nosso organismo gasta energia para combater os efeitos nocivos desses radicais livres. Então a gente tem nossos radicais livres, nossos antioxidantes endógenos, que são as moléculas, as enzimas que vão remover os radicais livres, e a gente também, pela alimentação, pode fazer o combate, a antioxidação desses radicais, tá? Então, se eu tenho num processo de envelhecimento a ação dos radicais livres piorando, né, ou acelerando o meu envelhecimento, então a primeira coisa que a gente precisa ter aqui quando a gente vai falar de rejuvenescimento facial é a adequação de hábitos, mudança de vida, tá? Um ajuste de vida e de rotina
para que meu paciente ele possa combater esses efeitos do envelhecimento. Quer um exemplo? Faz preenchimento ou faz fototerapia num paciente que fuma 2 maços de cigarro por dia. Gente, o cigarro ele é altamente oxidante, ele é altamente danoso para o nosso metabolismo. Então o que acontece? Se eu tenho um paciente que fuma em excesso, esse paciente vai ter um efeito muito maior dos radicais livres que esse cigarro vai produzir, fora todos os outros efeitos nocivos do cigarro que a gente já sabe. E o que vai acontecer? Eu vou ter um envelhecimento mais acelerado desses pacientes. E aí quando eu faço o meu procedimento, se eu não adequar esses hábitos, se a gente não tiver ajuste de vida, eu não vou conseguir nunca ter resultado legal. Quem já fez fototerapia, quem já fez preenchimento, quem já fez botox e quem fuma muito, já viu que você não consegue ter um efeito legal. Por quê? Porque eu tenho um paciente num déficit metabólico muito grande, né? E aí dentro dessa oxidação, esse paciente está sempre com a inflamação no talo, ele está sempre no limite e você não vai conseguir ter resultado, tá? Então quando a gente fala de rejuvenescimento facial, o que a gente precisa ter? Né? A gente precisa ter essa noção de que quando eu vou rejuvenescer ou quando eu vou propor um rejuvenescimento para um paciente, eu preciso ter muita noção desses fatores que podem complicar os meus resultados, tá? Quando a gente vai falar de rejuvenescimento facial, gente, a gente precisa lembrar dos 4 pilares que fazem com que eu tenha um processo de envelhecimento no meu rosto, na minha face, e dentro de cada pilar desses, as opções de tratamento que a gente tem para resolver e para daí sim eu ter ordem e progresso nos meus tratamentos. Então, quando eu estou num processo de envelhecimento facial, quais são os 4 pilares que vão nortear esse envelhecimento? O primeiro pilar de cara que a gente tem no processo de envelhecimento é a flacidez de pele, tá? Então, normalmente no processo de envelhecimento eu vou ter alteração na minha epiderme, na minha derme. E aí eu vou ter uma pele que perde tonicidade, que perde espessura, que perde qualidade. Consequentemente eu vou ter uma pele mais envelhecida. Esse é o primeiro pilar. Já já a gente vai discorrer sobre ele. O segundo pilar que vai dar base para que eu envelheça é justamente a ação muscular dos músculos depressores, tá? Ou ação muscular depressora. Então o que acontece quando eu tenho um paciente ou quando eu estou envelhecendo? O meu rosto, ele sai daquele triângulo normal que a gente busca de jovialidade, né? E ele parece que ele derrete, né? Por que ele derrete? Ele derrete, ele tem esse aspecto de envelhecer porque eu perco tonicidade de pele, minha pele envelhece, minha pele perde força, tá? Eu tenho ação muito mais forte dos músculos depressores, tá? Então o que eu vou ter? Eu vou começar a ter aquela a boca com um sorriso invertido, eu vou começar a ter rugas muito salientes, né? E para isso a gente também tem opções de tratamento para calçar que a gente vai chegar lá. O terceiro pilar que a gente tem é a perda de volume dos compartimentos de gordura, tá? Então toda pessoa que está envelhecendo, toda face que está envelhecendo, ela está perdendo sustentação dos compartimentos de gordura porque eles estão perdendo volume. Por isso que a pele parece que ela escorre, porque na verdade a pele é o último ponto que a gente vai ver. O estrago do envelhecimento já começou muito antes, né? Onde eu comecei a perder estrutura de suporte de gordura e comecei também no meu quarto pilar, né? São 4 pilares no processo de envelhecimento que a gente tem no rosto, que é a remodelação óssea que a gente sofre. Todo o osso, num processo de envelhecimento, ele começa a perder também volume e estrutura. E como a gente vai perdendo justamente essa sustentação de tecido, eu perco osso, perco gordura, eu perco a qualidade de pele e eu tenho estabelecido um envelhecimento facial que, a partir daí sim, bem diagnosticado, quando a gente entende o que é um envelhecimento facial, a gente consegue trazer propostas para conseguir fazer um rejuvenescimento facial. Então, isso eu sempre explico para os meus pacientes dentro desse processo de envelhecimento que acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com eles, acontece com vocês que estão assistindo. E a gente vai trabalhar trazendo soluções para combater os efeitos
desses 4 pilares que abusam e judiam da gente no processo de envelhecimento facial, tá? Então é assim, ó, gente, se eu tenho num processo de envelhecimento uma perda de tonicidade, uma perda de qualidade de pele, a gente precisa lembrar que a nível celular, o que está acontecendo com a epiderme no processo de envelhecimento? Eu tenho células ressecando, elas perdem a capacidade de armazenar água, então elas perdem volume. Quando eu estou num processo de envelhecimento facial, a minha epiderme ela vai ter uma desorganização muito grande na camada basal, ela vai ter um achatamento e uma perda de espessura total dessa epiderme, então tem uma pele mais fina, mais ressecada, sem tantas células, e eu vou acabar tendo uma epiderme muito menos forte ou mais flácida, beleza? Nas células da derme, o que acontece? A gente tem uma diminuição nas células, na quantidade, na qualidade das células de sustentação. A gente tem uma perda na qualidade de produção, tanto na qualidade de produção dos fibroblastos, quanto na quantidade de fibroblastos que a gente tem. E a gente vai ter uma perda de elasticidade, porque a qualidade do colágeno piora, das fibras colágenas piora. Beleza? Então quando a gente lembra disso e traz a flacidez de pele como um dos pilares do processo de envelhecimento, tudo que eu fizer para combater essa flacidez vai me fazer rejuvenescer. Então, se eu fizer uma fototerapia usando as nossas 4 cores de luz básicas, né? Quando eu uso a luz âmbar, o que o âmbar faz? Ele vai atuar diretamente lá no ribossomo da célula, do fibroblasto, dando mais energia para que esse fibroblasto ele melhore a produção e a qualidade das fibras colágenas, tá? Então a luz âmbar por si só, vocês vão ver quando vocês estudarem, ela tem uma capacidade de rejuvenescimento muito importante. Por quê? Porque ela faz um estímulo justamente na melhora da qualidade de produção de fibras colágenas pelo fibroblasto. Então imagina que no envelhecimento eu estou perdendo essa capacidade, eu entro com a luz âmbar e vou ter uma melhora nessa produção, nessa qualidade, nessa indução de melhora de qualidade de pele. Quando eu entro com a luz azul, eu vou ter uma modulação na capacidade de hidratação das células. Eu modulo a membrana celular de forma que ela ganhe uma capacidade maior de reter líquido. Quando a célula retém líquido, ela fica inchadinha, ela fica do tamanho que ela tinha que ter. Então a gente volta a ganhar mais volume e aí eu vou ter uma pele mais hidratada, eu vou conseguir ter uma sinalização e um aspecto de uma pele melhor. Beleza? Laser vermelho ou a luz vermelha vai me ajudar na nutrição e na microcirculação de superfície. Então eu vou conseguir ter uma pele muito mais nutrida. E o infravermelho vai dar tonicidade para os fibroblastos. Então quando eu falo de fototerapia, eu tenho uma cobertura completa desse primeiro pilar do processo de envelhecimento, que é a flacidez de pele. Então sempre que eu vou fazer um processo de rejuvenescimento facial, eu imediatamente entro com fototerapia, né? Porque, além de tudo, se eu for fazer os outros procedimentos que a gente vai conversar a seguir, eu vou ter uma pele mais preparada para receber esses procedimentos, né? Então, quando a gente fala do segundo pilar, que é a ação dos músculos depressores, gente, eu fiz Botox ontem. Hoje eu estava vendo minha testa, ó, ela já está começando a travar desse lado. Então, quando a gente faz a toxina, é para justamente eu combater a ação dos músculos depressores. E aí eu tiro potência do músculo e eu consigo melhorar a qualidade da pele, melhorar as ruguinhas, consigo tratar essas rugas com o procedimento que eu achar melhor necessário para o meu paciente, sem sofrer a ação desses músculos depressores. Então, dentro do processo de rejuvenescimento, pode ser que eu ache muito interessante bloquear a ação desses músculos. Então eu vou ter combate aí nos pés de galinha, eu vou ter combate da ação de contração dos músculos. Mesmo o abaixador de canto de boca, a gente vai ter uma ação muito grande de toxina, por exemplo, para me ajudar nesse processo de envelhecimento, né? A combater esse processo de envelhecimento. Quando eu vou falar do terceiro pilar, o que acontece? O que a gente vai ter, né? Se eu tenho uma perda dos compartimentos de gordura, né? Se eu tenho perda de volume, e aí a gente pode juntar o quarto pilar dentro desse contexto, o que vai acontecer? Eu vou ter remodelação óssea e reabsorção óssea, eu vou perder estrutura,
e eu vou ter também a reabsorção dos coxins de gordura, né? Das áreas que a gente tem gordura que dá sustentação, que dão sustentação para a pele. E aí entram muito bem indicados os preenchedores. Então eu vou fazer reestruturação facial, eu vou fazer aplicação de preenchedor em malar para levantar esse rosto, para combater a ação que está acontecendo de remodelação óssea, né, de perda de gordura, para recuperar essa sustentação dessa pele. E aí a ordem de tratamento, gente, sempre que a gente vai tratar, sempre que a gente vai rejuvenescer um paciente, a gente sempre vai começar com as luzes, porque depois da fototerapia eu posso entrar com toxina, eu posso entrar com o que for, né, de bioestimulador, e a gente vai falar das indicações para fazer rejuvenescimento facial, para que eu não tenha, com as luzes, uma otimização do processo de reabsorção desses produtos, tá? Então assim, se eu tive um efeito indesejado com o Botox, com a toxina, eu vou usar o laser infravermelho para reverter esse efeito, tá? Então se eu fiz toxina e fizer um rejuvenescimento facial com infravermelho, o que vai acontecer? Eu vou cortar o efeito da toxina. Então eu tenho que fazer na ordem certa para conseguir ter resultado. Se eu fiz um preenchimento labial e vou fazer laser terapia em região de lábios para dar mais sustentação, para estimular colágeno, eu vou fazer uma reabsorção mais rápida desse preenchedor. E aí eu vou ter menos resultado. E tudo que a gente não quer ter quando a gente está falando de rejuvenescimento facial, a gente vai acelerar, cortar o efeito desses nossos preenchimentos. Se eu não fizer as coisas na ordem certa, porque eu nem entendo o que eu estou tratando, eu vou ter um resultado mais ou menos. E, gente, resultado mais ou menos ninguém merece, né? O que a gente quer? A gente quer resultado top, e para ter resultado top a gente precisa entender e ter uma linha de trabalho para trazer sempre os resultados para os nossos pacientes, beleza? Então, sempre que eu faço esse trabalho de rejuvenescimento, eu sempre explico para o paciente ficar tranquilo que o rosto dele não está literalmente derretendo. A gente tem uma quadralização da face, a gente sai do triângulo e a face começa a se tornar um quadrado ou até um triângulo invertido. E aí a gente vai ter dentro desse processo de envelhecimento que trazer soluções para conseguir fazer rejuvenescimento no meu paciente, beleza? Pessoal, até aqui tudo bem? Todo mundo comigo? Se alguém tiver alguma dúvida, manda aqui, senão a gente vai começar a falar sobre o que a gente faz então dentro das propostas de tratamento, como é que a gente faz para rejuvenescer o paciente. E aí eu vou contar um pouco de como é que eu faço para que a gente tenha uma ordem, para que a gente tenha sempre um caminho legal de sucesso para conseguir trazer aí o melhor resultado para o meu paciente. Gente, então eu falei para vocês que a gente está no processo de envelhecimento natural, né, de encurtamento do telômero, e a gente tem aí a radical livre o tempo todo no nosso corpo, circulando em excesso, fazendo com que a gente tenha sempre uma aceleração desse processo de envelhecimento. Então tudo que me ajuda a combater radical livre, tudo que é antioxidante, vai me ajudar a rejuvenescer, tá? Então, tudo que a gente pode consumir através da alimentação, vitamina C, vitamina E, polifenol, beta-caroteno, tudo que a gente puder consumir e trazer oxidação pra gente, antioxidação pra gente, vai me ajudar dentro de um processo de rejuvenescimento. Por isso que é legal a gente ter uma noção de como o nosso paciente se alimenta, se a gente precisa suplementar alguma vitamina para ajudar ele nesse processo de antioxidação, né? Se eu vou precisar falar para ele que se ele não mudar alguns hábitos, a gente não vai conseguir ter resultado. Então se o meu paciente ele dorme 4 horas por noite, trabalha 16 horas, fuma 2 maços de cigarro por dia, eu nunca vou conseguir resolver a olheira dele, eu nunca vou conseguir rejuvenescer a pele dele. Eu posso fazer a fototerapia mais perfeita do universo, que ele está numa oxidação tão grande que o corpo não vai ter energia para ajudar a gente. Então a gente precisa partir desse princípio. Olha, a gente vai trabalhar junto para rejuvenescer, logo eu preciso da sua ajuda. Senão a gente vai ter meios resultados, a gente vai ter meia efetividade e meio resultado não interessa para ninguém. Então, primeiro eu vou mudar hábito, eu vou adequar. Então se meu paciente, aí já entrando no home care, não está acostumado a fazer uma aplicação de filtro solar durante o dia, se meu paciente não tem esse costume, a gente não vai conseguir ter resultado, tá? Eu vou ter a ação da
da luz, né? Eu vou ter um fotoenvelhecimento aí acelerado, e se não proteger vai ter menos efetividade. Deixa eu responder uma pergunta aqui. No preenchimento labial eu não posso usar o laser vermelho depois? Gente, é assim, ó. Fiz um preenchimento e por algum motivo o paciente evoluiu um edema. Eu vou fazer laser? Eu faço laser sim, porque eu quero ajudar a combater esse edema, a combater esse hematoma. Mas qual que vai ser o período que eu vou aplicar o laser? 1, 2, 3 dias, dificilmente mais que isso, tá? Esse tiro curto de laser não vai atrapalhar, não tem nenhum trabalho mostrando que eu vou ter uma aceleração na absorção do preenchedor, beleza? Então como eu vou buscar conforto para o meu paciente, ele evoluiu o edema, evoluiu o hematoma que está mais chato, eu faço laser naquele períodozinho, 1, 2, 3 dias, tá? E depois, no próximo ano, né, naqueles 10 dos meses, eu não faço mais laser ao redor da boca dele, ou dela, tá? Eu não vou fazer luzes, porque daí sim a gente sabe que o efeito somatório vai, já que eu regulo microcirculação, vai acelerar a reabsorção. E qual que é o problema que a gente enfrenta hoje, né? A durabilidade dos materiais, né? Então se eu tenho uma paciente que fez o preenchimento, a boca ficou perfeita, mas ela faz crossfit 6 dias por semana, tem uma vida super agitada, metabolismo acelerado, eu vou ter uma degradação mais rápida desse preenchedor. Eu vou obrigatoriamente ter. E aí se eu faço mais laser em cima, eu vou ter uma degradação mais rápida ainda. Então eu preciso ter esse controle para não fazer as coisas na ordem errada, tá? Então é assim que a gente segue, assim que a gente consegue evoluir. Oi, doutora Adriana, seja muito bem-vinda, viu? Olha só, então eu ajusto a qualidade de vida do paciente, eu ajusto aí um controle de home care, onde vai proteger com filtro solar, vai fazer o cuidado à noite, vai ter uma adequação aí para a pele boa. E aí eu tenho um paciente que está consumindo antioxidantes, eu posso propor sim o ILIB, que é uma técnica antioxidante. Então, o que eu estou fazendo comigo aqui agora que vocês estão ouvindo os apitos? Eu estou trabalhando contra a oxidação, contra o estresse, contra a dor. Eu estou modulando o meu organismo para não ficar em máxima, para não ficar inflamado, tá? Então, terapias antioxidantes são muito bem-vindas num processo de rejuvenescimento facial, tá bom? Quando eu vou atacar o primeiro pilar, quando eu vou atacar a flacidez de pele, a perda de estrutura, gente, as fototerapias são extremamente indicadas. Fototerapia, quando eu falo, são lasers de baixa potência, LEDs, para conseguir fazer uma regulação e uma biossíntese, ou melhor, a luz, o que ela vai fazer comigo? Ela vai ser um fotobioestimulador. Então a gente não trabalha com bioestimuladores, a gente não faz injeção de alguns produtos específicos para bioestimular a pele. Olha que interessante, com a luz eu consigo fazer um estímulo para a produção de colágeno sem precisar usar um agente químico ou algum outro agente. Só a luz já consegue fazer os meus fibroblastos produzirem o melhor colágeno. Então eu tenho um procedimento que é zero invasivo, que vai me trazer uma qualidade de pele muito boa e que vai conseguir fazer um rejuvenescimento cutâneo muito eficiente. E aí nós vamos entrar com protocolos a cada 4 meses, de 10 sessões, 2 ou 3 vezes na semana, para conseguir, dentro desse processo de envelhecimento, trazer essa pele de volta a ter uma tonicidade melhor, para ter uma capacidade de regeneração melhor, para ganhar espessura, para ganhar força, e assim a gente vai conseguir evoluir, beleza? O que mais pode entrar aí, além da fototerapia, que é o carro-chefe do consultório, que consegue trazer tecnologia e trazer resultado? Eu posso trabalhar com microagulhamento, eu posso trabalhar com os bioestimuladores, eu posso trabalhar com técnicas associadas para conseguir entregar mais ativos, entregar mais compostos para a pele. Então eu posso fazer um drug delivery com microagulhamento e fototerapia associado para trabalhar com essa pele em máxima, e aí quanto mais técnicas a gente associar de forma ordenada, mais resultado eu vou ter. E assim a gente consegue, no meu processo de rejuvenescimento facial, conseguir trazer muito resultado, tá? Deixei a pele boa, ela já está, vamos lá, fotobioestimulada, ela já está microagulhada, com drug delivery feito legal, eu estou com uma pele zerada. Aí, quando eu começar a tratar os outros pilares,
ação depressora da musculatura, quando eu começar a trabalhar dando volume nos coxins de gordura que eu perdi ou na estrutura óssea que a gente perdeu. Quando eu entregar esses preenchedores, meu resultado vai ficar otimizado, meus preenchedores vão durar mais. Eu vou conseguir ter uma durabilidade de efeito muito maior. Por isso que eu melhoro muito meus resultados fazendo um preparo de pele, fazendo uma fotobioestimulação, fazendo uma reorganização com os meus pacientes para que a gente consiga, dentro dessa ordem, entregar um resultado, um preenchedor, uma toxina que vai durar mais, que vai conseguir perdurar mais o efeito. E assim eu vou ter um paciente satisfeito e que entra na minha rotina de se cuidar constantemente. Então assim, a gente não tem que passar protetor solar todos os dias pela manhã? Não tem que retocar à tarde por causa desse calor que a gente está passando? Tem. Eu também preciso, em pacientes que já passaram dos 40, 45 anos, estabelecer um protocolo de cuidado com a pele, de cuidado com as luzes, mais constante, igual fazer profilaxia, igual fazer um ILIB, para que a gente tenha um combate nesse processo de oxidação. Então, quando eu começo a organizar o meu paciente para que ele tenha, para que ele enxergue isso, gente, fica muito mais prazeroso trabalhar. Vou contar uma coisa para vocês. É muito legal você ver um paciente numa semana após a outra e ver a pele dele mudando realmente de característica, porque a gente está fotobioestimulando, eu não estou invadindo nada, eu estou conseguindo modular aquelas células. Então eu pego aqueles fibroblastos que estão velhinhos e reorganizo, entrego ATP, entrego energia para eles produzirem ATP, para que eu tenha um processo de envelhecimento mais natural, ou que eu tenha entrega de um processo que vai me fazer um rejuvenescimento muito melhor. Então é assim, ó, sempre que eu vou tratar um paciente, ou na maioria das vezes que eu vou tratar, e o paciente vem, por exemplo, para fazer toxina, vem fazer um procedimento, um preenchedor, eu falo, olha, qual que é a sua intenção? Eu quero só tirar as rugas. Legal. Eu consigo tirar as rugas com toxina? Não. Quando eu tenho a prega formada, principalmente a estática, eu faço toxina, eu fico sem contrair o músculo, mas a ruga continua lá. Aí eu vou lançar a mão das fototerapias e tal, depois de fazer a toxina? Não. Então sempre eu explico para o paciente, olha, para tirar essa ruga eu preciso fazer um procedimento anterior, para entregar qualidade para essa pele, então eu vou fazer fototerapia, eu vou fazer microagulhamento, ou vou fazer difusão do tecido para conseguir despregar aquela ruguinha, e aí eu entro com a toxina. Esses pacientes, gente, normalmente eles já experimentaram técnicas de outros colegas e veem que tem uma durabilidade X. Quando ele vê que você tem mais conhecimento do que você vai entregar para ele, ele percebe e ele fica muito mais tranquilo de ver que está se fazendo algo diferente. E aí quando passa 6 meses e o efeito da toxina está lá ainda, o paciente já é seu há muito tempo. Então, a gente precisa ter essa noção do que fazer, né? Ó, o doutor Ricardo está perguntando assim, ó, faço LED azul antes do microagulhamento? Âmbar e infra após imediatamente o microagulhamento? É assim, doutor. Sempre que a gente vai fazer um tratamento de fototerapia associado ao microagulhamento, imagina comigo que quando eu entrego uma luz de baixa potência, um laser de baixa potência para uma célula, eu não vou ter um efeito imediato, eu vou produzir um estímulo naquela célula e ela vai desencadear uma cascata de reações secundárias para que meu efeito desejado seja cumprido. Então é assim, ó, eu fazer o laser, a luz azul, antes ou depois do microagulhamento é indiferente, porque o resultado eu vou buscar ao longo da semana, não na hora, tá? Não tem diferença eu fazer a luz azul antes do microagulhamento e depois aplicar as outras. Então o que eu recomendo, o que eu falo para todo mundo fazer quando vem essa pergunta? Eu falo, gente, você vai fazer fototerapia associada a microagulhamento? Então faça o microagulhamento e no final da sessão você faz a fototerapia com todas as luzes, tá bom? A gente sabe que esse intervalo imediatamente antes ou imediatamente depois não tem diferença dentro desse conceito. Eu tenho colegas que preferem aproveitar no momento em que está anestesiando o paciente, em que está fazendo o procedimento anestésico, que demora um pouquinho para a gente anestesiar, para fazer o microagulhamento, prefere já fazer as luzes para ganhar tempo de consultório. Ok, vai ser indiferente. Por quê? O que vai acontecer? Microagulhamento ele tem fases inflamatórias e reparativas
que vão demorar aí, a primeira fase inflamatória do microagulhamento demora 3 dias. Então o que vai acontecer? A gente vai fazer a luz e vai começar a modular isso não no momento, eu vou precisar ter uma resposta celular, né? Então, nada é imediato. É diferente quando a gente fala de laser de alta potência, que é ablativo, que vai lá e queima a pele, né? Tira a epiderme. Laser de alta potência é outra conversa, tá? Aqui a gente está falando de algo muito mais conservador e que vai trazer um resultado mais constante. Tem alguns trabalhos mostrando quando a gente faz muito peeling ou quando a gente faz muito laser de alta potência numa pele, o que vai acontecendo quando a gente faz esses procedimentos? A gente descama uma parte da epiderme, certo? Quando a gente descama uma primeira parte da epiderme, se não tiver uma modulação adequada desse processo reparativo, se meu paciente não se comportar usando um protetor adequado, ou se ele desencanar do tratamento, o que ele vai sofrer num processo de médio prazo, num processo de envelhecimento? Como eu estou sempre pelando essa pele com laser de alta ou com um peeling, eu vou ter obrigatoriamente, ao passar do tempo, uma pele mais fina, tá? Por causa dos procedimentos estéticos. Então, se eu faço procedimentos muito invasivos, onde eu removo camadas de epiderme, ao longo do tempo a gente tem um afinamento da pele. Se eu já tenho um afinamento da pele com os procedimentos invasivos, ou um pouco mais invasivos, como peeling, como laser de alta potência, o que vai acontecer com essa pele que envelhece ao longo do tempo e perde mais espessura ainda? Eu vou ter uma pele mais velhinha, mais com uma camada mais fina ainda. Ela vai desidratar mais fácil. Então, tudo que eu puder trazer de tratamento para o meu paciente, onde eu não remova a epiderme, onde eu seja menos invasivo, ao longo do tempo, no longo prazo, eu vou ver um melhor resultado mais constante sem sofrer tanto o efeito dessas agressões. Então, se você quer tratar um paciente, fazer um rejuvenescimento ao longo do tempo para ter resultado, faça tratamentos que são menos invasivos, onde você não remove aquela camada de epiderme que estimula um procedimento, um processo dentro do organismo muito severo de reparação. Você vai conseguir ter um resultado final desse paciente sempre melhor. Ele vai sofrer menos o efeito do envelhecimento do que um paciente que faz peeling toda semana ou todo mês, tá? Então, fica a dica aqui para quem trabalha com rejuvenescimento. Se você quer ter mais informações, vai pesquisar, me manda direct, te manda artigo para você ver o que acontece nesse processo de envelhecimento dos pacientes que fazem peeling ou laser de alta potência muitas vezes. Por isso que o pessoal está dando uma segurada nesses tratamentos. Por quê? Porque a gente sabe que ao longo do tempo eu vou tendo um afinamento de pele, que é tudo que a gente não quer. Que é tudo que a gente não quer que aconteça no processo de envelhecimento, tá? Então assim, eu terminei de rejuvenescer já. Eu já terminei de fazer meu tratamento antioxidante hoje. E aí, dentro desse processo, em que a gente tem que buscar conhecimento para trazer resolução para esses pacientes, a gente sempre vai buscar resultado com ordem, com ciência, para poder ter sucesso. Fala, professor Thales, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí, viu? O pessoal que entrou também, seja muito bem-vindo. Então, gente, sempre que a gente vai pensar num rejuvenescimento facial, se você conseguir trazer mais dessa teoria, mais esse embasamento científico-clínico, de que ordem, e que muitas vezes falar não para o paciente, falar, olha, não vai te entregar esse resultado que você quer. Não adianta pôr 6 ml de preenchedor. Sua pele está muito ruim, a gente precisa ter um preparo melhor para conseguir trazer o resultado. A gente precisa sair um pouco desse imediato que todo mundo busca, um resultado imediato, e pensar mais no médio prazo, pensar mais no paciente, em ter resultado mesmo. Então eu vou microagulhar, eu vou fazer fototerapia, poxa, mas demora um mês para fazer, demora, mas vai trazer um resultado muito mais constante, eu vou melhorar muito a qualidade daquilo que eu tenho. Então a gente consegue, dentro desse tema que é o rejuvenescimento facial, gente, falar de tanta coisa, a gente consegue agregar tanta coisa, né? Então sempre o paciente vem fazer toxina, pô, vamos durar mais? Já fez um cuidado com a pele, faz um home care legal, então vamos microagulhar, vamos entrar com fototerapia, vamos entrar com um home care mais específico pra gente hidratar essa pele, e aí a gente entra com a toxina, e aí eu entro com o preenchedor e vou conseguir amplificar meus resultados. Se eu não fizer isso, a minha pele vai sofrer mais e eu vou acabar tendo aí um pouco de frustração. Na estética, gente, tudo que a gente não quer dentro da harmonização é trabalhar com frustração. Então, quando eu tenho ordem, quando eu entendo o processo de envelhecimento que está dentro desses 4 pilares, né?
eu tenho que me armar de tudo possível para conseguir cercar esse paciente de todos os tratamentos. Então, se você trabalha com os preenchedores, se você trabalha com toxina, parabéns, você está no caminho certo, mas como é que você faz o cuidado com a pele? Tá? Você trabalha com fototerapia, você já trabalha com a fotobiostimulação de pele? Se você não trabalha ainda, depois dá uma olhada aqui no meu perfil, você vai ver essas novidades aí que a gente tem dentro da harmonização. A fototerapia, eu trabalho com lasers e LEDs, é uma coisa que hoje a gente não explora nem 1% da capacidade dela. E a gente tem uma possibilidade aí de ganho, de resultado infinita quando a gente trabalha com as luzes. Portanto, se você ainda não está por dentro disso, gente, se você tem alguma dúvida, conversa comigo, continua me acompanhando aqui, tá? Já falei 40 minutinhos com vocês sobre rejuvenescimento, já dei as dicas de fototerapia, como é que você vai trabalhar com as luzes, vou trazer mais assuntos para vocês aqui.